Olá, eu sou o professor Mires e hoje eu vou resolver esta questão aqui que me foi pedida para ser resolvida. Quero dizer que nem sempre eu consigo atender esses pedidos, porque tem uma demanda grande de aulas e a própria demanda do canal, então muitas vezes não é possível. Dessa vez deu certo, consegui em tempo responder. É uma questão, se a gente for pesquisar, é uma questão do IME, o Instituto Militar de Engenharia, então sempre são questões difíceis. E a questão diz o seguinte: seja P1 um tetraedro regular e P2 um prisma triangular reto. Ambos os poliedros possuem uma base comum e a razão entre as áreas totais de P2 e P1 é 2. Determine os volumes entre P2 e P1. Volume, a razão entre esses volumes. Certo? Então nós vamos resolver. Antes de nós começarmos a nossa resolução, nós vamos ver esses valores de área, volume, para que a gente possa resolver de maneira mais ágil a questão e não fique muito longa. Me acompanhe. Então aqui nós temos um resumo do que nós vamos precisar para esta questão. Nós temos, em relação ao tetraedro regular, a área total do tetraedro regular é o lado, né, a aresta ao quadrado, vezes raiz de 3. A altura, A raiz de 6 sobre 3. E o volume, A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Então nós já temos as fórmulas que nós vamos utilizar na resolução da questão. Em relação ao nosso prisma, notem que eles se encaixam as figuras. Eles têm uma base comum. Então a base do nosso prisma vai ser um tetraedro regular também. A área total do nosso prisma serão os 3 lados, então 3 vezes a área lateral, mais as duas tampinhas, as bases. Então 2 vezes a área da base. O volume é a área da base vezes a nossa altura H, certo? Vou deixar você tirar um print aqui das nossas fórmulas para que você possa usar no desenvolvimento da questão. E aí nós já voltamos direto do quadro para que você possa entender o passo a passo da questão. No tetraedro regular, nós vamos ter 4 triângulos equiláteros. Se nós chamarmos de A cada medida, nós vamos ter 4 vezes a área do triângulo equilátero. Então nós teremos 4 vezes a área, será o lado, né, o A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então a área total do nosso tetraedro será lado ao quadrado, raiz de 3. Então esta é a nossa área total do tetraedro regular. O prisma que está encaixado, ele também tem base A e A, porque é o nosso triângulo equilátero, e nós temos uma altura H. Essas faces laterais aqui são retângulos. Então nós temos 3 retângulos que têm área, né? Então 3 vezes A vezes H. Essas são as áreas nossos retângulos laterais. E nós vamos ter as tampinhas, que são as partes de cima e de baixo. Essas aqui, que são triângulos equiláteros. Então, nesse caso, nós teremos 2 vezes o A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que nós podemos simplificar. Vamos simplificar por 2. Nós vamos ficar, então, com A quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos que somar para ter a área total. A área total, então, será igual ao 3AH mais o A quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, agora nós temos as duas áreas totais. Nós temos a P1 e P2. De acordo com o enunciado do problema, nós temos que P2 sobre P1 é igual a 2. A nossa P2 é o 3AH mais A quadrado, raiz de 2 sobre 2. E a P1
é o A quadrado raiz de 3. O de cima é o prisma, o de baixo é o tetraedro. Isso tudo é igual a 2. Nessa conta toda, o que nós queremos chegar é aqui, é no H, porque para calcular o volume nos interessa a altura. Esse nosso A raiz de 3 vai passar multiplicando. Então nós vamos ficar com 2A quadrado raiz de 3. Vamos fazer o MMC por 2 do lado de cá. Nós vamos ficar então com 6AH mais A quadrado raiz de 3 igual a 2A quadrado raiz de 3. Vamos passar este 2 multiplicando. Do lado de lá a gente vai ficar com 4A quadrado raiz de 3. Então com a multiplicação ficamos com 4A quadrado raiz de 3. Seguindo nossa conta, quando nós queremos isolar o H, vamos ter 6AH igual 4A quadrado raiz de 3 menos este aqui, o A quadrado raiz de 3. 6AH igual a 3A quadrado raiz de 3. Ficamos então com H igual a 3A quadrado raiz de 3 sobre 6A. Simplificamos esse A com esse 2, fica só A. Por 3 dá 1, por 3 dá 2. Então o nosso H será igual a A raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do H. O volume do prisma nós sabemos que é a área da base vezes a altura. Nós temos que a área da base é a área do triângulo equilátero. Então a área da base é o nosso A quadrado raiz de 3 sobre 4. E a altura nós calculamos, que é um A raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa multiplicação nós temos A na terceira vezes 3 sobre 8. Organizando melhor isso, nós ficamos com 3A na terceira sobre 8. Então esse é o nosso volume do prisma e no caso do nosso exercício é o V2. O exercício pede V2 sobre V1, ou seja, a razão de volume 2 sobre volume 1. O V2 nós calculamos agora, 3A na terceira sobre 8. E o V1 está naquelas fórmulas que eu mostrei, que são as fórmulas do nosso tetraedro. Volume é A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Agora nós temos uma divisão de frações. Vamos copiar a primeira e multiplicar pela segunda invertida. Podemos simplificar. Vamos dividir o A na terceira por A na terceira. E aqui no 8 podemos simplificar por 4. Por 4 dá 2 e por 4 dá 3. Então ficamos com 3 vezes 3, 9. E 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Só que nós não podemos deixar assim, nós temos que racionalizar o denominador. Para racionalizar, nós vamos multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, raiz de 2 e raiz de 2. 9 vezes raiz de 2, 9 raiz de 2. 2 vezes, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, 2 vezes 2. Isso nos dá 9 raiz de 2 sobre 4. Então, hoje, nós resolvemos essa questão do IME. Nós temos que cuidar que às vezes nos faltam as fórmulas que nos ajudam a resolver essas questões ou conhecimentos básicos, como a racionalização de denominadores, que é um conteúdo lá do 9º ano. Mais bons estudos e até a nossa próxima aula.